definitivamente algumas obras que fizeram muito sucesso sempre que eu falei aqui no canal. Um grande exemplo delas é Given, que é um mangá BL que não só aqui no canal, mas que tipo furou muito a bolha aqui no Brasil. E eu já tenho vários vídeos que falam sobre Given aqui no canal e que inclusive comentam um pouco disso. Nesse processo, não só Given ganhou bastante notoriedade e popularidade, mas também como a Kizuna Tsuki, a autora da obra. E é claro que como aqui no canal a gente já falou muito sobre Given, eu não podia deixar de falar sobre outras obras dela que foram publicadas. E aí eu já falei também aqui no canal sobre Lynx, um outro mangá dela que foi publicado, inclusive publicado no Brasil. E agora a gente vai finalmente falar sobre o debut da autora. Oi, eu sou o Guto Nunes e hoje a gente vai falar no canal sobre Yukimura Sensei Chukeikan, ou o debut da autora de Given, da Kizuna Tsuki, que foi publicado aqui no Brasil pela editora New Pop com o nome de Professor Yukimura Ikei. Antes da gente continuar esse vídeo, deixa eu te lembrar e te pedir aquelas coisinhas de sempre. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Se você gosta de Given, inclusive, tem muitos vídeos de Given aqui no canal, dá uma olhadinha, dá uma procuradinha aí que tem muita coisa sobre Given. Inclusive eu comentei o final do mangá que recentemente acabou lá no Japão. Então já se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Já deixa o like no vídeo porque ajuda bastante no engajamento dele. E vai comentando à vontade ao longo do vídeo para a gente poder continuar conversando sobre ele. Tudo que você concorda, discorda de mim, vai comentando à vontade aí embaixo. Claro, já me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @Gutonu em todas elas. E se você gostar do mangá e tiver a fim de comprar ele, aqui na caixa de descrição também tem um link para você comprar ele pela Amazon. E tem link pro outro mangá da Natsuki Kizu que eu já falei aqui no canal. Tem link do vídeo para comprar eles aqui embaixo. Professor Yukimura Ikei é a obra de debut da Kizuna Tsuki, a autora de Given, que antes basicamente só publicava alguns doujinshis, né? Algumas obras amadoras, e essa foi a primeira dela que foi publicada oficialmente, e ela foi serializada em 2013 na B-Boy Gold. No Brasil ela foi publicada em dezembro de 2022 pela editora New Pop, e assim completando o catálogo da autora aqui no Brasil, todo sob o selo da New Pop. Mesmo que a obra leve o nome de dois personagens, né, que protagonizam a história, na real ela conta duas histórias que são completamente diferentes e tudo que elas compartilham entre si é um personagem secundário. A primeira história não tem realmente nada de deslumbrante, a não ser o Keikan, que é um personagem simplesmente radiante. O título da história já praticamente conta ela inteira, é um clichêzão de professor e aluno da universidade, onde um deles é dramático, solitário e inseguro e o outro é decidido e despreocupado. O Kei, esse jovem estudante de 20 anos, ele visita constantemente o professor Yukimura na sala dele, onde ele passa bastante tempo e ele faz investidas diretas, uma atrás da outra, para cima do professor, que todas as vezes responde de maneira fria e dizendo que não quer nada com o garoto. Mas as investidas do Kei vão ficando cada vez mais intensas, cada vez mais diretas, até o momento em que ambos vão começar a se sentir mais abalados e mais inseguros com esse relacionamento. Por outro lado, o professor Yukimura, enquanto vai recebendo essas investidas, quando elas vão ficando mais intensas, ele vai começando a dar pequenas aberturas, pequenas brechas, mas ele continua muito inseguro em relação a esses sentimentos. São conflitos que surgem pelas diversas coisas, diferenças entre eles, que colocam eles em lugares muito diferentes na vida deles. Kei é um aluno, o Kei ainda é muito jovem e o Yukimura ainda não consegue aceitar a ideia de que isso não seja apenas fogo de palha, né? Que o Kei seja hétero e que isso tudo seja apenas algumas sensações momentâneas que ele tá passando naquele momento. Pelas palavras do próprio Yukimura, ele é hétero e um pivete, eu não quero me machucar. Essa é uma citação que define muito bem as inseguranças e o drama que o Yukimura tá vivendo naquele momento e de por que ele acaba meio que afastando sempre o Kei de todas as investidas. Mesmo que o Yukimura tenha tantas inseguranças em relação ao Kei, ver a perspectiva que ele tem do rapaz é uma parada muito aconchegante, muito gostosa. E daí a gente tem um homem, né, que
dos seus 29, 28 anos de idade, que já não tá mais conseguindo resistir, lutar contra os próprios sentimentos, e um outro rapaz um pouco mais jovem que não desiste por nada dos sentimentos dele e que faz investidas cada vez mais intensas. O Yukimura se vê encurralado por um jovem que é sempre alegre e sorridente e que não desiste por nada de conquistar o homem pelo qual ele é apaixonado e que tá sempre de braços abertos para ele, sem pretensão nenhuma, mas sempre disposto a receber ele. Existe ainda um personagem secundário na história que tá ali basicamente para servir como gatilho para as investidas do Kei ficarem mais diretas e mais intensas em determinado momento, e também serve de referência pra gente para entender um pouco de onde é que vem todas essas inseguranças e esse medo e essa maneira como o Yukimura lida com a solidão. O Yukimura é um personagem super melancólico e que mesmo que ele não esteja pronto, esteja muito inseguro de namorar o Kei, e mesmo que ele esteja em algum momento totalmente irritado com o Kitakami, né, esse personagem secundário que seria um ex-namorado dele, ele simplesmente não consegue afastar as pessoas. Ele é um homem super melancólico, vivendo a solidão, praticamente buscando por ela, mas que não consegue lutar contra a necessidade de ter alguém por perto. As coisas mudam a partir do momento que, além de ele não conseguir mais afastar o Kei, porque o Kei se torna um lutador muito mais poderoso, ele faz investidas muito mais diretas e passa a lutar contra os momentos em que o Yukimura tenta afastar ele. É nesses momentos que ele não consegue mais afastar o Kei e que ele não aguenta mais lutar contra os próprios sentimentos, que ele acaba aceitando essas investidas do aluno. O passado do Yukimura com Kitakami também é contado brevemente pra gente na história e basicamente vai ajudar a gente a entender um pouco de o porquê que o Yukimura ele é tão melancólico, de onde é que vem as inseguranças dele e por que ele é um homem que de jeito nenhum quer ficar sozinho, mas que ao mesmo tempo ele não tá pronto para receber ninguém. E é a partir do momento em que ele decide dar essas aberturas pro Kei, deixar que ele se aproxime, e o Kei que nunca desistiu do homem que ele ama, é a partir do momento em que o Yukimura começa a ceder e o Kei nunca desistiu que as coisas começam a mudar e a história toma um rumo um pouco diferente. A segunda história chama Figo Estrangulador e essa eu tenho certeza que vai pegar algumas pessoas de surpresa. A gente tem aqui um clichê de irmão com irmão que são filhos de mães diferentes. O Akira, ele é filho da amante de um homem e foi abandonado pela mãe na casa do pai em um determinado momento da vida. O Seiji, ele é filho da mãe da esposa original, né, da mulher original, e ele é um rapaz que nasceu envolto em fortuna e tudo que ele sempre quis, mas é apenas naquele momento, quando ele ainda é criança, que ele sente que recebeu, que teve para si algo de realmente que tinha muito valor. Os dois cresceram e viveram juntos por muito tempo, e inclusive eles ultrapassaram as barreiras do que seria uma relação normal entre dois irmãos. O Seiji já não conseguia mais viver sem sentir que ele tinha o Akira todo para ele, e o Akira já não conseguia mais viver sem sentir que o Seiji estava ali o tempo inteiro em volta dele, por ele. Os dois criaram uma relação onde eles acabaram criando uma certa obsessão um pelo outro, e desde criança, durante a adolescência, eles nutriram um amor um pelo outro, e esse amor se estendeu ainda na vida adulta. Por um desentendimento bobo, num diálogo bobo que uma boa conversa ou uma terapia resolveria, os dois acabam se desentendendo e se afastando em um determinado momento da vida deles. E agora, o Seiji volta em busca do Akira, disposto a recuperar, preservar e proteger o amor dos dois. O título da história, Figo Estrangulador, ele é uma analogia que a gente tem em um momento da história pela perspectiva do Seiji, que entende pra gente o amor dos dois como se fosse uma espécie de árvore que cresce em volta de outra, parasitando a estrutura de uma outra árvore, e que ela começa a se entrelaçar cada vez mais firme, mais forte, cada vez mais longa, e
que quando elas vêm, elas já não conseguem mais se separar, já não tem mais como uma se sustentar sem a outra. Um amor no qual os dois se entrelaçaram tanto como duas mãos dadas, né, de forma fechada, de forma segura, onde os dois já não conseguem mais se soltar daquilo. Assim como um figo estrangulador, eles estão tão envoltos, tão entrelaçados nesse amor que nenhum dos dois consegue mais se livrar dele. É uma história bem dramática de dois irmãos e de um amor totalmente possessivo ao qual os dois estão presos e os dois têm perspectivas possessivas diferentes desse mesmo amor. E que fica ainda mais dramática pensando que um deles está na vida adulta, vivendo ainda histórias dolorosas, lembranças dolorosas da infância dele, que ele jurou que iriam desaparecer depois de um tempo, mas que ainda estão ali, ainda acompanham ele. A história ainda conta com o Terashima, que é um personagem secundário e um amigo do Akira. Em um determinado momento ele vai dar pra gente uma perspectiva um pouco diferente do Akira e também passa o tempo todo meio que mostrando pra gente, né, como ele preza e como ele quer o bem-estar do Akira. Eu sinceramente não tenho nem como me estender muito falando sobre esse mangá. Basicamente, se você gosta do clichê professor-aluno na faculdade, ela é uma boa opção. Se você gosta do clichê de meio-irmãos, também é uma boa opção. A arte é bonita e se você já leu algumas das obras mais recentes da Kizu, né, como Given, tu vai notar que teve uma boa evolução no traço dela, por mais que os personagens, principalmente eu acho que o Yukimura Sensei, ele é melancólico, dramático, como ela tá propondo na história, mas dá pra claramente perceber uma certa evolução. E também o que eu acho que ele é um pouco mais original, vamos dizer assim, porque eu lembro que de ler Lynx e Given e ter muitas comparações claras entre os personagens, até em alguns momentos entre Given e Lynx parecia que os personagens de Lynx tinham sido reciclados de Given. E aqui a coisa parece um pouco mais original, assim, ele se destaca um pouco mais nessas questões. E como eu disse, eu gosto bastante do retrato que ela tem do Yukimura Sensei, que é proposto na história, porque a aparência dele, a perspectiva, ela é realmente bem melancólica e o Kei também funciona bem. Mas na capa eu não sei se ele funciona tanto, eu acho que o que a gente entende da personalidade dele nessa capa não é bem o que está sendo vendido aqui dentro. Eu acho que o Kei de dentro da história, que é retratado e desenhado na história, é muito melhor. A narrativa dela melhorou drasticamente, mas não que eu ache que esse mangá seja uma boa referência para isso, porque são duas histórias que são desenvolvidas, contadas em questão de 3 capítulos, então não existe muito margem para ela desenvolver uma longa, né, ou uma narrativa mais envolvente. Por exemplo, essa primeira história, a gente já tem a história contada no título dela, não tem margem para desenvolver muita coisa, acaba que o desenvolvimento, a proposta é entregue muito cedo nas histórias e o desenvolvimento acaba acontecendo de maneira bem rápida. Assim, é tão cheio de clichês e elementos clássicos de romances bobos que até às vezes a história parece meio preguiçosa, mas se tu parar pra pensar, a gente vê isso em tudo que é lugar, né? Tipo assim, são elementos comuns de vários romances. O problema mesmo é que o drama parece despreocupado, acredito que principalmente pelo fato de serem histórias tão curtas e com pouco tempo de desenvolvimento para elaborar mais isso, só que com esse drama parecendo tão despreocupado, às vezes fica difícil tu se apegar na história. No final é um mangá com 2 histórias divertidas, porém muito mornas, despretensiosas. É um ok para um primeiro trabalho da autora e sinceramente, como eu conheci ela por Given lá em 2014, acho que foi, eu gosto de ver essa ideia porque é legal de ver ela se desafiando em outros clichês e uma ambientação um pouco mais madura. E com esse vídeo de Professor Yukimura e Kei, a gente tem aqui no canal então vídeos de todas as obras publicadas oficialmente pela Kizunatsu, que é a autora de Given, e eu honestamente, agora que Given chegou ao fim, eu espero que ela publique alguma coisa nova logo, pra gente ver se as coisas mudam, né? Porque a gente já consumiu tanta coisa dela, ou consumiu coisas dela por tanto tempo, né? No caso Given, que me dá muita curiosidade de ver ela produzindo algo diferente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!